Por inexperiência. Mas eu falo não a vaidade e o ego dentro do seu âmbito com a sua banda, mas fora, externamente, com as pessoas. Houve um momento que você viu, nossa, meu comportamento tá um pouco equivocado aqui. Houve isso também? Quando eu tinha uns 18 anos, talvez. Talvez não, com certeza. Subiu um pouquinho a cabeça? Eu nunca fui famoso, né, Anderson, assim. Inclusive, que bom que naquela época eu não alcancei a fama que eu queria. Porque eu acho que aí sim eu teria ido por um caminho que eu não me orgulharia de contar hoje. Né? Hoje, eu acho que hoje eu tenho um reconhecimento maior do que eu tinha naquela época. Mas naquela época eu era uma outra pessoa, de fato. E eu falava e fazia coisas que eu não faço hoje. Uma coisa é você ser sincero, Sim. Você se posicionar e você saber quem você é. Isso não é ser arrogante. Isso não é ser cuzão. Cuzão é você estar totalmente perdido, ser um jovem adulto e achar que pode falar alguma coisa duramente sem saber o que tá falando. Isso sim é você agir errado, entendeu? E isso eu fiz muito. E me arrependo, mas faz parte da vida, né? Às vezes acho que devia ter te contado, que me arrependo de ter te machucado quando disse que seria diferente, que teria o melhor de mim. Pra você o amor era como acordar todos os dias numa casa de esquina ou num lugar onde todos passam, mas só você fica. Mas só você fica. Pensei em ter te visto esses dias, tentei voltar no tempo, mas quem sou já não te encanta como antes. Somos tão diferentes. Somos tão diferentes. E a linha, isso é uma questão do comportamento humano, você sabe melhor que eu disso, Sim. né? A linha entre arrogância e confiança, ela é muito fina. Claro que é. Ela é fina. Claro que é. E acho que no meio artístico é mais, né? Mais ainda, com certeza. Com certeza. Como que você lidava com os flertes femininos? Cara, eu tive minha fase de moleque, né? E agi como moleque, muitas vezes. E com o tempo, me frustrei bastante. Quebrou a cara? Nossa, várias vezes. Entendeu? Várias vezes. Você acha que teve mulheres que você falou, putz, a minha tá apaixonada por mim, só que ela não tava apaixonada por você, ela tava apaixonada pelo Amadeu Álamo do palco? Teve sim. E teve... não, teve sim. Teve umas duas aí que eu poderia dizer isso. Como é que você lidou com isso? Cara, a primeira foi bem difícil, sim, né? Eu tive muita ansiedade, perdi peso, foi muito ruim. Quem me conhece no íntimo vai saber que época eu tô falando. Uhum. Mas foi muito bom eu ter passado por isso. Quer dizer, óbvio que se a gente pudesse escolher, quer passar por isso? Não quero. Mas foi bom ter passado porque isso me deixou muito mais maduro em outros aspectos. E saber valorizar o que é certo. E não o que a gente acha que é certo. Perfeito. Você faz questão, inclusive nas outras entrevistas que nós já fizemos, você sempre fala muito, obviamente, falou já no início da entrevista, da importância do Humberto Gessinger na sua vida. Sim. Por que você admira ele tanto como artista? Olha, Humberto Gessinger é um cara, ele é multi-instrumentista, né? Ele toca de tudo. Daí também que eu tive interesse de tocar em mais de um instrumento. Uhum. E eu acho ele como letrista... quando eu conheci eu não entendia nada do que ele escrevia. Hoje eu entendo um pouquinho mais. Mas eu achava ele um cara, assim, muito... aquela figura intelectual de alguém que precisa ser quando tá no palco. Não sei te explicar. Mas ele... ele é fã de Paul McCartney, né? Igual eu sou pra caramba. Então, isso já diz muito também. Mas no começo, era até um messianismo, assim, de olhar e falar assim, nossa, eu não tô entendendo nada que esse cara tá falando, mas ele parece ser tão inteligente. Tinha muito isso no começo também. Mas, obviamente, pelas músicas, que eu era muito fã, e pelo multi-instrumentismo, que eu achava isso incrível. E eu quis fazer parte disso também. Quais outros artistas brasileiros te influenciam? Samuel Rosa, com certeza, do Skank. Quando eu era mais jovem, muito NX0, né? Mas hoje ficou na adolescência, assim. Você chegou a ver o Di Ferreira aqui no... Conheci ele, sim.
Gente fina? Muito gente fina, muito humilde. Dizem que ele é muito legal, né? Muito legal. Muito vibe boa, assim. Ele faz questão de te ouvir. Isso é muito difícil num artista grande. Você foi um entusiasta da fase do emocore aqui no Brasil? Vixe, fui demais. Fui demais, cara. As minhas primeiras composições não eram totalmente emocore. Mas você gostava, nessa onda, assim, você gostava mais do Fresno, do NX0, Strike? NX0 100%. Fresno eu escutava algumas coisas, mas o meu negócio era NX0. Escutava muito Strike também por causa da abertura da Malhação. Hoje eu sou batera deles, inclusive. Fiz um show com eles no Rio. Perfeito. E isso foi, assim, animal, né? Como você os conheceu? Então, eu vou fazer um gancho daquela primeira conversa que você perguntou da faculdade de publicidade, porque foi exatamente aí que começou isso, sabia? Não parece, né? Mas a faculdade de publicidade me ajudou na questão de contatos também, porque na época eu fiz faculdade com o Caio Rodrigues, que acho que agora ele parou, mas ele era fotógrafo do Leonardo, e ele tinha uma carreira muito foda de fotógrafo, a gente virou muito amigo, e ele era muito do meio lá de São Paulo, da cena, mas do rock, assim. Então ele já fazia fotos do Capital, do CPM, né, fazia fotos com o Luringa, que inclusive o Luringa, meu brother hoje, eu adoro o Luringa também. E aí eu fui entrando nesse meio junto com ele, e eu tinha um EP pra gravar, que inclusive consta a música Dois Turistas no Paraíso, que é a minha mais acessada, né? Perfeito. Só que eu não queria mais gravar aqui em Votuporanga, porque eu não tinha esse estúdio, eu não tenho nada do que eu tenho hoje, eu não tinha, né? Isso a gente tá falando de 2017, fazer quase 10 anos, E eu não queria... aqui em Votuporanga, eu gravava num estúdio que era só no computador. Então, a minha vida inteira foi assim, a gente chegava, ligava as coisas no computador, tocava lá mais ou menos, aí o cara editava tudo, aí eu cantava, ele passava no Melodyne, mas eu não queria mais isso, eu queria um negócio diferente, sabe? Eu queria realmente sentir que eu tava gravando e o que eu gravava era respeitado, entendeu? Inclusive a atmosfera do local. Exatamente, também, isso conta muito, com certeza, né? Tanto que eu fiz daqui no meu estúdio isso, o que eu sempre quis quando eu era criança. Eu falei pro cara, você conhece alguém que tem um estúdio em São Paulo? Ele falou, cara, eu conheço os caras do Strike. Aí ele me apresentou o Thiago Hóspede, que era do Dead Fish, na época era baixista do Strike, ainda. Cara, Hóspede, meu grande irmão, muito obrigado por tudo, Thiago, gosto muito de ti. E a gente se fala até hoje. Inclusive ele está gravando uma música comigo agora, uma nova minha, que a gente vai falar disso depois. E aí eu fui lá no estúdio Lamparina, que era onde ele produzia e gravava as bandas que ele pegava. E aí, cara, depois eu cheguei lá pra gravar os instrumentos, fui com o Gustavo Bolzan, da Danza, com o Lucas Figueira, que foi meu baixista por muito tempo, inclusive nesse EP, e hoje é o baixista da Danza também, daqui de Votu. Nós ficamos em São Paulo 5 dias. 5 dias? Acho que foi 5 dias. E aí eu gravei bateria, guitarra, o Lucas gravou baixo, o Bolzan me ajudou nos vocal, fez uns back vocals também. E aí, cara, eu e o Hóspede ficamos muito amigos, porque a gente gosta muito de música da mesma intensidade. Aí eu entrei numa banda com ele, que chamava Under the Knife, que era dele. Entrei como batera. Depois ele fez uma ponte comigo com o Marcelo do Strike, aí eu trouxe o Marcelo aqui pra Votu em 2020, pré-pandemia, no Rock Attack. Lembro. Depois, em 2021, fiz de novo Rock Attack. Daí eu fui conhecendo as pessoas. Depois trouxe o Digão do Raimundos aqui em 2023, o Japinha do CPM. E aí, cara, as coisas foram acontecendo. E aí, quando o Strike decidiu voltar a fazer um show de grande importância, que foi do Nova Iguaçu Rock Festival, no Rio de Janeiro, o Hóspede falou, cara, você quer fazer? Eu pensei, nossa, claro que eu quero. Falei, vamos fazer. E aí, fui fazer. Fizemos 2 ensaios em São Paulo e fomos pro Rio depois. E foi muito louco pra mim, assim, foi um marco, com certeza. CPM 22 você curtiu bastante também? Curti muito CPM, toquei muito CPM. Detonautas, Raimundos, todos também? Tudo isso. Charlie Brown Jr. Também. Como que você, enquanto fã na época e admirador, você recebeu a morte do Chorão na época? Ó, então, que Charlie Brown é uma das bandas que eu não ouvia tanto, assim. Entendi. Eu lembro quando eu recebi a notícia, acho que eu tava viajando, não. Eu não lembro, era um pouco distante de mim, mas... Não, eu lembro sim. Eu tava dando um rolê com os amigos meus, eu já tinha 17, assim. A gente parou numa Lan House, lembra Lan House? Era o fim da Lan House, 2012. Era o final, lembra? Foi em 2012, exatamente. Exatamente, Eu tava parando numa Lan House que era do amigo meu ali perto da Santa Casa, subindo ali pra São Bento. Sim. Sabe onde é? Sim, eu já imprimi algumas coisas. Exatamente lá. Aí eu lembro que o dono era muito fã, ele se vestia igual o Chorão. Porque eu fiquei meio chocado, falei, caramba, que merda, né? Aí eu lembro de falar pra ele, falar assim, cara, viu que o Chorão morreu? Aí ele parou tudo que ele tava fazendo, olhou pra mim, falou, sério? Eu falei, sério. E ele ficou muito mal.
É isso que eu lembro da morte do Chorão. Aí eu lembro que depois, passou um ano, o Champião se matou, né? Sim. Que foi isso aí que eu tava viajando. Na verdade não foi um ano não, foi coisa de meses. É, né? Inclusive tem até a teoria de que foi a pressão dos fãs em cima daquela questão. Com certeza lá, né? foi. Mas foi meses, não chegou nem a 6 meses. Então, óbvio que foi depressão, com ansiedade, com pressão de fãs. É, foi muito complicado isso, né? A vida de artista, ela tem esses pormenores também. Claro né? que tem. Tem pra caralho. Tem muito, eu já sofri bastante com isso também. Em que sentido você fala? Ah, cara, tipo... Eu descobri, inclusive, esse ano, final do ano passado, que eu tenho que estar compondo, sabe? Tipo, é uma coisa minha isso. Cada artista deve ter sua particularidade, né? Mas eu tenho que estar fazendo show e compondo. Eu fiquei, acho que 6 meses sem compor nada. Nada mesmo. E, cara, fiquei muito ruim. Fiquei muito ruim. E é justamente isso que eu ia te perguntar. Cada artista, cada compositor, cada musicista, ele tem o seu processo criativo. Sim. Como que as músicas elas surgem em você? Você é aquele tipo de pessoa que você tem os seus rituais, você senta, você pensa, ou você é daquele dos gatilhos? Ela surge e depois você organiza? Ela surge depois eu organizo. Eu tenho que estar, por exemplo, todo dia de manhã, eu tiro minha manhã, tipo assim, das 8 da manhã até meio-dia, até a hora do almoço, assim, pra ficar estudando guitarra. Então eu sento aqui onde eu tô, ou ali, ligo o amplificador e fico, cara. Às vezes não sai nada, e às vezes sai 2, 3. Aí eu gravo lá uma demo, no Pro Tools, e depois vou trabalhando em cima. Seu pai e sua mãe, em algum momento da vida deles, eles ficaram preocupados com você ter escolhido essa carreira? Olha, Eu falo pela segurança. É. Eu falo pela segurança financeira, que a gente sabe que no Brasil é uma pedrada. Sim. É, assim, no começo talvez, mas eles disfarçaram muito, porque nunca me faltou apoio, não. Sim, Entendeu? E isso é muito importante, viu? sim. O apoio dos pais é, acho que 80% do caminho. O que você tem visto hoje avaliado? Como que você tem avaliado o cenário fonográfico no Brasil? E no mundo, né? Ah, a gente falou um pouco disso na outra entrevista, né? Eu acho que eu não mudei minha opinião ainda, não. Eu acho que nós falamos disso em 2024. Sim. Eu não acho que tenha melhorado. Eu acho que eu citei a questão da IA na época ou ainda não? Sim, você já tinha tinha? falado. Questão de IA? Já tinha? Sim, sim. Mas estava incipiente ainda. Hoje não é segredo pra ninguém que a maioria das músicas lançadas em rádio, uma stream, são feitas por IA, são geradas por IA. A maioria dos artistas grandes nem entram mais em estúdio pra gravar. É tudo gerado, você faz um prompt da tua voz, do jeito que você quer, guitarra, bateria, eles fazem isso. Todos? Não sei. Eu diria que com certeza 90% é sim. Que é tudo igual, sabe? Não que antes não fosse também, mas é diferente. Eu acho que deu uma piorada bruta, assim. E eu acho que as novas gerações, com salvas exceções, raríssimas exceções, não consegue responder pra você o que é música. Não consegue responder pra você o que eles gostam de ouvir. Eles estranham a pergunta hoje em dia. Não é mais assim, o que você gosta de ouvir? Ah, não sei, isso é eclético. Não. Quando você pergunta pra uma pessoa 18 anos pra baixo, o que você gosta de ouvir? Ela vai achar você estranho. Não é que ela não sabe responder, ela não consegue entender a pergunta. Acho que ela deve achar uma... Nossa, o que esse velho tá falando? Hã? Ouvir música? Acho que eles nem sabem que existe música de mais de 1 minuto. Então eu lembro que na época eu falava que eu não sabia onde ia parar porque as músicas tinham que ter só 1 minuto. Acho que foi por aí que eu falei, né? Uhum. Mas hoje tá pior, porque hoje as pessoas não sabem o que é música de mais de 1 minuto. E essas músicas de mais de 1 minuto são geradas. Então eu acho isso totalmente assim, sendo sincero, eu acho que isso não é música. E nesse cenário, obviamente, isso impactaria para pessoas que querem aprender música. Como que você tem conseguido captar alunos, manter seus alunos? Como que é a procura? Como é que é a demanda? O grosso dos alunos estão lá porque alguns pais querem que eles façam uma atividade artística. Entendi. Tem quem queira? Claro que tem. Tem, mas também tem aqueles que descobrem que querem depois de estar lá. Mas tenho 2 alunos que têm muito talento, têm mais talento que eu. Só que eles não sabem disso ainda, mas eles têm. Tá precisando lapidar ainda. Tá sim. E eu dou total força. Vocês sabem. E 6 eles, no caso, né? Uhum. E assim, eu não sei, cara. Eu acho que eu fui até brando no que eu te falei. Eu acho que as pessoas não sabem mais o que é música, não. Tá desse jeito. Eu acho que tá. Qual é o instrumento que você gosta mais? A guitarra. Por quê? Sempre foi guitarra. Mas não existe batera aqui em Votuporanga, né? E eu gosto de batera, evidentemente. E aí eu comecei com batera e violão ao mesmo tempo. Mas a guitarra, quando eu tive a possibilidade de comprar uma guitarra
né, legal, e falar, não, agora eu vou fazer guitarra mesmo. Isso foi lá pra... Nossa, não faz tanto tempo, viu? Foi 2016, 2015, 16, por aí. Eu descobri parece que sabe quando você conhece a mulher de sua vida, tipo isso.